Laboratório Santa Clara, há 40 anos, cada vez mais perto de você. Descubra a unidade mais próxima. Eu estou aqui com o senador Carlos Viana, que está aqui em Brasília de Minas, em um evento em que ele está entregando uma máquina aqui para o município de Brasília de Minas. Mas a gente aproveitou essa oportunidade para tratar com o senador sobre as principais pautas que estão acontecendo no Senado Federal nesse momento, principalmente a CPI da Covid. Como que o senhor tem visto, senador, a CPI da Covid-19? Bem, primeiro meu abraço a todos da TV Acontece, especialmente ao povo de Brasília de Minas. Um prazer voltar à cidade. Fui muito bem votado aqui, é minha obrigação trabalhar para que a gente possa trazer os benefícios. Então, o pessoal reclama muito que político, depois de eleito, desaparece, e eu fiz um compromisso de isso nunca acontecer comigo, de estar presente e ajudar a resolver, a diminuir a desigualdade regional. Agora, sobre a CPI, eu fui contra a CPI desde o início, não porque nós não tenhamos que fazer qualquer investigação. Nós precisamos dar uma resposta ao povo brasileiro. Por que morreram tantas pessoas? 400 e já quase 60 mil pessoas, podemos chegar a 600 mil, isso é uma tragédia. Agora, nenhuma tragédia tem uma causa só. Nós temos um governo federal que demorou a reagir, nós temos uma medicina internacional que estava dividida sobre a doença, nós não sabíamos como lidar com essa questão, os médicos ficaram divididos, uns defendem tratamento precoce, outros não. A gente tem os governadores que não fizeram o papel deles de prevenir, porque o governo federal colocou muito dinheiro nos estados e municípios. Nós temos a questão até da nossa indisciplina. Artistas fazendo festas com 500, 600 pessoas. Então, tudo isso levou a essa tragédia da questão do Covid. E a CPI foi proposta por um objetivo simples da oposição, de culpar o presidente. Ora, o presidente tem responsabilidade? Tem, mas não é sozinho. Então, nós temos que investigar todo mundo. É todo. O povo quer saber o que aconteceu. Então, eu fui contra por esse ponto. E veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão monocrática, ou seja, um ministro determina ao presidente do Senado que instaura uma CPI. Isso é um absurdo. Isso, o STF está invadindo um poder que não é dele. E aqui o meu colega, o presidente Rodrigo Pacheco, que é uma pessoa preparada, uma pessoa que eu respeito, a meu ver, respondeu como advogado, não como presidente do Congresso, porque o certo era, nós não vamos cumprir até o pleno do Supremo, ou seja, todos os ministros decidirem. Mas já que a CPI está instalada, que está lá funcionando, que pelo menos cumpra esse papel de nos explicar, propor soluções, cobrar mais vacinas, para que no futuro não morram tantos brasileiros em uma outra situação como a que nós vivemos. O senhor acha que a CPI ela vai atingir mesmo os governadores e prefeitos, como o presidente Bolsonaro? Ele sempre frisou que a CPI não deveria ser uma CPI só para as verbas federais, mas acompanhar a aplicação dessas verbas também nos estados e municípios. Bem, o SUS, essa pergunta é muito boa, porque o SUS ele é tripartite. O que é isso? O SUS tem 3 partes. O governo federal controla as verbas e distribui as verbas. Os estados regulamentam a aplicação dessas verbas pelo SUS e os municípios é quem fazem as marcações e os atendimentos. Então o SUS tem 3 faces, 3 responsabilidades. Dizer que o problema da Covid foi só por conta do governo federal não é verdade, porque o governo federal cumpriu a parte dele, que era o recurso. E os governadores que fizeram, por exemplo, Minas fez um hospital de campanha gigante, gastou uma fortuna juntamente com outras doações. Depois desfez o hospital. Por que isso? A questão da prevenção. As cidades, o ano passado, nós temos denúncias do Ministério Público de prefeitos que contrataram fiscais da Covid, ou seja, pegaram o dinheiro e usaram para política. Tem que investigar isso. Nós temos que dar uma resposta à população. Mas o mais importante não é caçar culpados, a meu ver. O mais importante aqui é nós aprendermos com essa situação. Porque, olha, é muita gente que morreu. São muitas famílias que perderam parentes. E essas pessoas poderiam estar vivas? Não poderiam, porque a gente precisa aprender, porque futuramente pode surgir um outro caso.
pode vir uma outra pandemia. Então é hora da gente se reorganizar no atendimento à população pelo SUS. Estão previstos os depoimentos do Ernesto Araújo e do Eduardo Pazuello. Como que está a expectativa no Senado para esses depoimentos que são considerados muito importantes para a CPI? Olha, o general Pazuello, que é o ex-ministro da Saúde, conseguiu no STF um habeas corpus para ficar calado. E não é porque ele é covarde, que isso não é típico de general das Forças Armadas. Ele vai permanecer calado, porque a forma como a CPI tem sido conduzida é para buscar um culpado. Se a CPI estivesse buscando explicações por que aconteceu, eu tenho certeza que o general falaria, mas não é o caso da CPI. E o que tem feito até agora é você divulgar aquilo que a imprensa, que você, que é um profissional da imprensa, tem acompanhado. A imprensa já divulgou tudo. O que mais que precisa ser divulgado? Se todas as decisões do governo são públicas, se com relação à CPI, a imprensa publicou todos os detalhes, o ministro Mandetta, por exemplo, omitiu uma série de detalhes de decisões dele, né, e não foi bombardeado como outros foram pela CPI. Quer dizer, esse desequilíbrio, a própria questão, eu digo, do relator, que é meu colega, senador Renan Calheiros, como é que pode um senador como Renan Calheiros querer prender uma pessoa? A CPI não é delegacia de polícia. CPI não é penitenciária. Essa agressividade coloca em risco, a meu ver, até a própria imagem do Senado. Porque se uma CPI como essa não der uma resposta boa à população, se não tiver um relatório que diga exatamente o que o país precisa saber, valeu de que gastar esse dinheiro todo? Então, a meu ver, Ernesto Araújo e Pazuello vão divulgar aquilo que a imprensa já fez todos os brasileiros saberem. Como que o senhor tem visto essas questões relacionadas às relações exteriores? Porque tem tido bastante críticas para o governo com relação a isso, inclusive a relação com a China, e o que teria dificultado aí a vinda de insumos para as vacinas. Bem, a questão da relação com a China, ela precisa ser revista, porque você tem relação de governos e você tem relação de nações. A China é uma nação parceira do Brasil. Eles podem ter o regime que eles quiserem, porque a vida é deles. Eles podem ter a visão internacional ruim ou não, mas eles são os grandes compradores, são nossos parceiros. Os brasileiros têm relacionamento com os chineses. E nesse ponto, o governo federal poderia, e eu reconheço, ter trabalhado muito mais para que essas vacinas tivessem chegado mais cedo. Se nós tivéssemos separado a relação diplomática da relação ideológica, da relação política, nós teríamos conseguido vacinar as pessoas muito mais cedo. Isso é um ponto que nós precisamos entender e precisamos corrigir o mais rápido possível. Quanto mais cedo vierem vacinas, melhor, mais a gente vai imunizar as pessoas. Então agora, com o Carlos Alberto França, que é o novo ministro das Relações Exteriores, essas questões estão sendo mais equilibradas. Senador, as principais pautas do Congresso Nacional nesse momento estão sendo voltadas para a saúde e também para a economia. Nós falamos um pouquinho sobre a saúde, queria que o senhor falasse com relação à economia. Como que o senhor tem visto esses programas do governo, como o BEM e o PRONAMP? Inclusive eu vi uma citação do senhor, uma postagem do senhor nas redes sociais sobre o PRONAMP, que tornou um programa permanente. O PRONAMP é um programa muito importante para micro e pequenos empresários. Juros menores, facilmente com prazo para pagamento do valor principal. Nós temos que começar a pensar no futuro do país pós-pandemia. Nós estamos com um número muito alto de desempregados. Nós conseguimos controlar o endividamento do país. Nós esperávamos aí superar todo o PIB brasileiro, que a nossa dívida chegaria a mais do que tudo que nós temos de riqueza. Graças a Deus a gente conseguiu segurar isso. É alto endividamento, mas nós temos tido mostras que o país vem reagindo. A arrecadação está subindo, as exportações estão subindo, os empregos estão voltando. E com essa vacinação, o número de mortos continua alto, mas vem caindo. Nós não podemos comemorar, porque quando você fala que morreram 2.000 pessoas por dia, é um número muito chocante. Mas, de toda maneira, para quem chegou a morrer 3.000 pessoas, é algo que a gente tem que começar a perceber que vem dando resultado. Vacinando a população, a gente tem que começar a agir com rapidez na economia. E uma das reformas principais, que é a reforma tributária, é hoje o grande desafio do Senado. O que é uma reforma tributária? É você facilitar a vida de quem gera emprego e renda,
você reduzir a carga tributária sobre quem ganha menos, porque quem ganha menos no Brasil, 1, 2 salários mínimos, paga muito mais imposto do que quem ganha mais. É só você olhar a cesta básica, que é arroz, feijão, sabão, isso tudo tem um imposto muito alto. Nós temos que começar a reorganizar o sistema de formas que as pessoas que ganham menos paguem menos. E aqui o parlamento tem que dar uma colaboração. Nós temos que diminuir. Eu sou totalmente a favor, por exemplo, da gente rediscutir o número de senadores, reduzir de 3 para 2 senadores por estado, reduzir o número de deputados federais, reduzir a despesa do parlamento. É um exemplo que nós precisamos, podemos dar à sociedade, por que não? No momento em que está todo mundo apertado, é a hora da gente começar a discutir essas questões. Essa reforma tributária, ela vai ser fundamental na retomada da economia do ano que vem. E eu estou muito confiante de que 2022 será um ano muito bom para todos nós, por conta de toda a estrutura que eu tenho observado hoje com relação à produção no Brasil. A pandemia vai nos ensinar muito. E por falar em senadores, como que o senhor vê essa representatividade que Minas Gerais tem no Congresso? Além do senhor Carlos Viana, também o senador Antônio Anastasia e o presidente do Senado Federal, que é o Rodrigo Pacheco. O que isso representa para o estado de Minas Gerais? Bem, a eleição de Rodrigo Pacheco para Minas Gerais foi um marco no nosso retorno ao cenário nacional da política. Eu, como não fui eleito por partido tradicional, por política, eu fui eleito pela graça de Deus e a vontade do povo. Eu posso fazer a crítica que eu quiser. Você, Minas Gerais, ficou 20 anos em atraso e desvantagem. Você tinha o PT no poder com uma presidente que dizia que era mineira, mas de mineira não tinha nada. Você tinha o PSDB com um senador que morava no Rio de Janeiro, por Minas Gerais, mas ficou 4 anos sem vir ao nosso estado. E o resultado é que nós ficamos no prejuízo. O norte de Minas perdeu investimentos importantes, o Jequitinhonha é totalmente esquecido, o estado não teve investimentos de infraestrutura de estradas. E eu estou lutando para corrigir isso. Você veja a quantidade de benefícios que a gente está conseguindo trazer. É minha função. As pessoas falam assim, você destinou 40 milhões em máquinas. Não é verdade, eu destinei 100 milhões. 100 milhões para projetos de irrigação que estavam parados, para retomada de barragens, para reconstrução de estradas. Nós temos, posso dizer para vocês, pelo menos 250 comunidades em que eu consegui resolver poço artesiano, levar água para as pessoas. A política serve para isso. Para que serve a política? Se for para eu sentar atrás de uma mesa e ficar só esperando os meus benefícios, então eu não me candidato, eu vou ser jornalista, ganho muito mais. Agora, como senador, nós temos trabalhado e tanto o Pacheco tem me dado total apoio, a eleição dele eu ajudei a fazer, trouxe o PSDB, nós já estamos trabalhando a questão do governo do estado no ano que vem, né? Nós vamos trabalhar para Minas Gerais ter uma boa representação. O Antônio Anastasia é um homem muito respeitado, então nós estamos numa fase de retomada da política de Minas Gerais para o desenvolvimento do estado. A bancada anterior foi muito ausente, especialmente no Senado. O Senado deixou muito a desejar e eu quero ajudar a corrigir isso, especialmente nessas desigualdades regionais. Você vê que eu fiz um compromisso com o norte de Minas, o norte é minha segunda casa. Eu venho aqui praticamente uma vez por mês, quando não 2, 3 vezes. Por quê? É a região que mais precisa de atenção. É a região em que nós precisamos voltar os olhos para asfaltar, para resolver o problema da convivência com a seca. A política serve para isso, amigo. Então eu fico muito feliz de dizer para vocês que, pelo menos pelo Senado, nós estamos trabalhando muito por Minas Gerais e conseguimos colocar o estado de novo no cenário nacional. Para a gente finalizar aqui, senador, a eleição do Rodrigo Pacheco e também a eleição do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foram recentemente as eleições que trouxeram à tona a possibilidade de aprovar pautas importantes do governo federal. O senhor entende que o Congresso Nacional está coeso no sentido de aprovar as principais pautas voltadas para o desenvolvimento da sociedade, principalmente na melhoria da saúde e o aquecimento da economia? Olha, todo ano pré-eleitoral é um ano difícil. Ano que vem nós teremos eleições para presidente, governadores, né, deputados e uma vaga para senador. Então, um ano antes, reaparece todo mundo que a vida toda pediu voto e desapareceu.
Eu tenho observado, por exemplo, que figuras que nunca fizeram nada pelo norte de Minas, por exemplo, sempre exploraram a boa vontade e a confiança das pessoas, começam a reaparecer. E começam a reaparecer fazendo só o que elas sabem fazer, que é criticar. Então, no caso do governo federal, a mesma coisa. Um ano antes da eleição, começa a oposição a fazer o papel dela de oposição. Mas política hoje, o eleitor está muito irritado com a política, com toda razão. Vai ganhar voto quem fizer, quem trabalhar. Aquele que fica só no papo, só na internet chutando a porta, não vai ter reconhecimento, porque a população percebeu que não adianta nada a pessoa fazer um discurso e não ter resultado. Qual que é o que se faz? Nesse ponto, o governo federal tem uma chance muito grande, porque trabalhou muito. Eu sou vice-líder do governo e digo, há muitos erros? Há. Quem é que não erra? Agora, há muitos acertos? Muitos. A gente tem trabalhos importantes no país de retomada. Então, a base, a eleição de Rodrigo Pacheco e do presidente da Câmara, nós temos a chance de dar ao país a continuidade de projetos que vão ultrapassar. Se o presidente vai permanecer ou não, quem decide é o povo. É o povo quem vai dizer, estão vindo aí o ex-presidente. Olha, vai para a urna. A população é soberana, é ela quem vai dizer quem ela quer que continue. Então, eu, por exemplo, estou senador por mais 6 anos. Se eu pensar em reeleição, eu tenho que pensar em trabalhar. É a única coisa que você pode fazer, porque aquela história do político que vivia só de manchete, e agora alguns na internet que só sabem criticar e fazer, isso não vai funcionar. O povo quer água na torneira. O povo quer máquina para poder melhorar a estrada, para escoar o leite, para escoar a produção de carvão, de madeira, o que for. O povo quer que a vida melhore, quer o asfalto na cidade, quer um prefeito como o Marcos sendo apoiado aqui para tornar Brasília de Minas melhor. Eu vejo política desse jeito, porque se fora isso, não tem sentido nenhum.